Fui babaca por ir no casamento do meu ex com um vestido bonito? E aí, galera, bem-vindos a mais um episódio do Só Pode Ser História. Eu sou a Isa. Faz tempo que eu não faço história de casamento, senti uma saudade. E aí, fui procurar histórias de casamento. O episódio de hoje vai ser nessa pegada. Mais especificamente, o que as pessoas usaram nos casamentos. Então vamos lá. Primeira história do dia começa. Fui babaca por ir no casamento do meu ex com um vestido bonito? Eu e o meu ex tivemos um divórcio amigável. A gente compartilha a guarda dos nossos 3 filhos e a gente quase nunca tem problema. Agora ele vai se casar com a Stephanie. Eu gosto dela. Ela trata super bem os meus filhos e faz o meu ex muito feliz. Bom, meu ex me convidou para ir no casamento e eu fiquei genuinamente feliz por ele. A justificativa dele para o convite foi que o casamento seria no meu dia de ficar com as crianças, então fazia sentido eu ir junto. Quando eu cheguei lá, a Stephanie me agradeceu por levar os meninos e meio que me deu um gelo. A gente nunca tinha tido um problema antes. Eu expliquei para ela que eu ia ficar na festa e ela fechou a cara na hora. Eu fiquei meio confusa porque eu achei que ela sabia que eu ia. Pelo visto, ela achou que eu não ia aceitar o convite. Eu falei para ela que eu fui convidada e já que eu tinha dirigido 2 horas até lá, eu ia ficar até o final. A Stephanie ficou inconformada. Ela me pediu para ir embora, mas eu bati o pé e fiquei. Ela começou a reclamar que o meu vestido estava chamando mais atenção do que o dela. Aí teve que vir o meu ex e a minha ex-sogra para ajudar a acalmar ela. E o casamento começou logo em seguida. Eu achei que o assunto estava encerrado. Só que depois, no privado, a Stephanie me acusou de tentar estragar o dia super especial dela. Ela tá convencida de que eu queria aparecer e transformar o casamento em um drama inteiro sobre o meu divórcio. Ela disse que foi uma falta enorme de educação eu não ter ido embora depois que a noiva pediu, já que aquele era o dia dela. Eu respondi que eu não sou responsável pelas inseguranças dela. E eu lembrei ela que eu não tenho o menor interesse de roubar o meu ex de volta. Beleza. História principal da OP foi essa. Aí ela pega nos comentários, todo mundo pergunta: que vestido você usou? E ela coloca esse vestido nos comentários, que eu vou colocar bem aqui. Ela fala que é um vestido bem parecido, que não é esse, mas é o quê? É um vestido. Nossa, gente, eu sou péssima pra isso, mas é um vestido, tomara que caia, longo, vermelho. Parece um tule aqui na frente, me parece que é um tule bem bonito. Agora o ponto é, esse vestido, ele é aceitável para uma ex-esposa da pessoa que tá casando ou para um ex da pessoa que tá casando, enfim. Eu vou ser muito sincera aqui e vou falar que eu não tenho muito know-how pra falar. Eu não manjo muito dessas coisas. Pra mim parece meio que um vestido de madrinha de casamento. Mas enfim, vou deixar o vestido aqui enquanto eu vou lendo os comentários, tá? E vou só também dar umas informações que eu peguei nos comentários, que eu não vou ler aqui pra gente ter todas as informações. Ela fala que ela vestiu todos os filhos dela de vermelho, então estavam todos combinando. Ela falou que ela foi convidada, que ela confirmou com antecedência e que a noiva sabia. Só que ela achou que a Stephanie achou que ela não iria. Mas ela confirmou presença antes, tá? E aí vamos aos comentários. Primeiro comentário mais votado. Você é babaca sim. Eu amo quando esses posts são escritos pra parecer que a pessoa não fez nada de errado. Mas aí você vai ver e é literalmente um vestido de noiva vermelho. Essa pessoa que fez o comentário, ela achou o vestido na internet, na Amazon. E o nome do vestido é Vestido de Noiva Sereia de Renda com Decote Coração. Então, assim, pela descrição do vestido, é um vestido de noiva, tá? Vermelho. Segundo comentário. Ficou na cara que seu ex nunca avisou a Stephanie que você tinha aceitado o convite. A Stephanie foi grossa, mas você se recusou a ir embora de um casamento depois que a noiva pediu. Se o dono da festa te pede pra ir embora, você vai embora. Opi responde. Mas o noivo fez questão que eu fosse. Ela não é a única pessoa da festa.
Um dos noivos me convidou e fez questão que eu ficasse. O casamento não é só dela. Um monte de amigo meu tava lá. Então eu só queria curtir o momento em vez de pegar 2 horas de viagem de volta. Terceiro comentário. Você não é a babaca. Eu, pessoalmente, acho que você devia ter ido embora. Mas eu não acho que foi sem noção por estar com um vestido e por ter ficado no casamento. A Stephanie teve 2 chances antes do casamento acontecer para resolver isso. Primeiro, ela podia ter garantido que você não recebesse o convite. Segundo, ela podia ter cancelado o convite assim que você confirmou a presença. A culpa é toda dela por ter esperado você chegar até lá e querer resolver a situação naquela hora. Ela mesma estragou o próprio casamento. Essa pessoa faz uma edição no próprio comentário e ela diz: Eu acabei de ver a foto do vestido. Ha, 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 várias risadinhas. Não tem a menor condição de você não saber que aquilo era demais para uma convidada. Ainda mais sendo a ex dele. Você tá zoando, né? Eu até tava te dando o benefício da dúvida, mas agora que eu vi a foto do vestido, você é babaca sim. Você sabia perfeitamente o que você estava fazendo. Para, vai, de tentar fingir que não. Gente, eu quero muito saber a opinião de vocês. Quarto comentário. Por pura curiosidade, você sabia que usar vestido vermelho em casamento significa que você já ficou com o noivo? Gente, eu não sei se isso daí é verdade ou não. Opi responde. Eu não fazia a menor ideia disso. Eu não sabia que tinha toda essa história por trás do vestido vermelho. Isso muda bastante as coisas. E eu vou confessar que até me ajuda a entender porque ela encasquetou com esse vestido. Quinto comentário. Você não é a babaca, você foi convidada para o casamento. Seus filhos estavam com você para deixar o pai deles livre no dia. Onde ela achou que você ia? Dirigir 4 horas de ida e volta para casa? A não ser que ela quisesse 3 crianças no pé dela na noite de núpcias. Bom, até aqui eu vou tirar então o vestido que vocês estão vendo até agora. E aí, gente, como a gente sabe, as histórias do Reddit, geralmente elas têm um lado só. Só que não é o caso dessa história. Essa história tem o lado da noiva também. E aí agora a gente vai pro lado da noiva, tá? Vamos lá. O título da história dela é: A ex-invejosa do meu marido estragou o meu casamento e ainda assim foi se gabar aqui no Reddit. Meu marido e eu estamos casados há 2 semanas e eu já tô super arrependida. A ex dele tá fazendo de tudo pra infernizar nossa vida. Ela faz questão que os meus enteados só me chamem pelo nome, sem nenhum apelido carinhoso. O nosso casamento caiu justamente num dos dias que ela ia ficar com as crianças. O meu marido convidou ela por motivos que até agora eu não entendi. Eu sabia que ela tinha recebido o convite, mas ele nunca me avisou que ela tinha confirmado. Ela chegou com as crianças 1 hora depois e eu achei que era só para deixar os meninos, mas a bonita pretendia ficar lá. Ela estava muito mais elegante do que eu, e quando eu vi o vestido dela, aquilo me subiu o sangue. Então eu mandei ela embora. Ela foi super abusada e disse sim que ia ficar. Para piorar, o meu marido e a minha sogra vieram dizer que ela era da família e que ela não ia embora de jeito nenhum. Eu fiquei horrorizada com isso, porque estava na cara o que essa mulher estava fazendo. Aí ela pegou e postou uma história aqui, mas de um jeito que me faz parecer a vilã tóxica da história. A história dela bombou no Reddit e apareceu até num vídeo no TikTok que uma amiga minha me mostrou. Ficou muito óbvio que era eu, porque além de eu reconhecer o vestido, ela ainda usou o meu nome real na história. Não entra na minha cabeça porque ela tá fazendo isso. A gente sempre se tratou super bem até agora. Eu tô muito revoltada com o jeito que ela me detonou nos comentários pra tentar se defender. E também pelo fato do meu marido ter ficado do lado dela. Gentem. Gentem. Antes de eu ir, será que eu já vou para os comentários? Eu já vou para os comentários e depois eu vou dar os meus humildíssimos, tá? Vamos para o primeiro comentário mais votado. Assim, os filhos dela não são obrigados a te chamar de mãe nem nada do tipo. Você não é a mãe deles. Mas enfim, ela estragou seu casamento. E pra ser sincero, vocês duas foram babacas. Vocês lidaram muito mal com a situação, pelo que deu pra ler nos 2 posts. Agora, por que você continua casada com ele? Aí eu já não sei.
Eu acho difícil de acreditar que esse foi o primeiro sinal de alerta que ele deu na vida. Segundo comentário mais votado. Desculpa, mas mesmo depois de ler as duas histórias, eu acho que as duas foram babacas. O que você queria que os filhos dela te chamassem? Você não é mãe deles e não existe outro apelido carinhoso para madrasta. Por outro lado, ela é da família, sim. Afinal, ela é a mãe dos netos da sua sogra. E por que vocês escolheram um dia que ela estava com as crianças se vocês não queriam ela no casamento? Digamos que era o único dia disponível. Por que fazer a mulher fazer uma viagem de pelo menos 4 horas de ida e volta só para deixar os filhos no dia que ela teria que ficar com ele? Pedir para ela trocar de roupa seria totalmente compreensível, mas mandar a mãe dos seus enteados embora, para mim já é demais. Se ela fosse embora, você ia simplesmente largar as crianças com a sogra? É óbvio que ela não devia ter ido com aquele vestido, nem ter sido grossa nos comentários depois e muito menos pessoalmente. Mas parece que o problema real que começou tudo isso foi o vestido. A ex dele também não devia ter sido mal educada com você, mas eu também ficaria meio chateada se eu tivesse que sair do meu caminho para levar os meus filhos num lugar, dirigir por horas e ficar sozinho o dia inteiro. Ela errou feio no vestido, mas você também não devia ter tentado expulsar ela depois dela ter dirigido até lá para levar as crianças. Vamos aos meus humildíssimos. Eu vou voltar para ver de novo esse vestido aqui. Bom, eu acho que é um vestido apropriado para ela usar. Eu realmente, gente, de verdade, eu não tô querendo me fazer de desentendida, eu não tenho muita noção disso. Eu acho que é mais um vestido de madrinha, pela pouca noção que eu tenho sobre essas coisas. Também é importante dizer, quando perguntam pra ex-mulher, né, do noivo, qual que era a pegada de vestimenta no casamento, ela fala que era um social e que a noiva só pediu pra ninguém ir de branco, né? Enfim, porque ela estaria de branco. Então, é um vestido apropriado? Isabela, nos meus humildes, evitaria, tá? Eu não usaria esse vestido sendo ex-esposa do noivo. Se eu tivesse no lugar da ex-esposa, eu iria na boa, na paz, porque, gente, assim, a gente sabe que não é todos os casos em que ex se dão bem e que, enfim, atual, ex, com as famílias, com os filhos se dão bem, mas é muito bacana disso existir, né? Eu acho que pra todo mundo, pra dinâmica familiar no geral, é muito legal. Então, eu acho que eu tentaria, ao máximo, manter essa essa convivência boa e eu iria muito de boinha. Um vestidinho de boa, sabe, ficaria na minha, ia aproveitar porque tem um monte de amigo meu lá, mas tentaria não fazer o dia sobre mim, porque eu acho natural os olhares irem um pouco para ela sim. Esses são os meus humildes do lado da ex-esposa. Acho que pecou um pouco no vestido. Segundo ponto, se me pede para ir embora, eu vou embora. No lugar que eu não sou bem-vinda, eu sou a primeira a ir embora. Principalmente porque é o casamento dela, né? Ó, você tem que ir embora, então beleza. Posso ficar puta, posso engolir meu ódio, mas eu vou embora. Eu acho que talvez ela tenha errado nesses dois pontos. Agora, o ponto da noiva atual do casamento, que se casou e já se arrependeu. Eu acho um grande problema o noivo e agora marido não ter avisado que a ex confirmou presença. Então aí a gente vê que tem sim algum probleminha, tem alguma coisinha, porque se fosse todo mundo amigável e alegria, alegria, tá todo mundo junto, ele teria falado. Ó, ela confirmou, ai que bom, nossa, vai ser um prazer tê-la no meu casamento, olha, eu não gostaria que ela fosse. E aí fica a pergunta, se você noiva, tá indo pra casar, a ex-esposa do seu marido chega, você já não sabia que ela ia, ela chega mais arrumada que você mandaria embora? Gente, dependendo, eu acho que da relação, a pessoa nem deveria estar lá. Eu acho incrível, maravilhoso quando todo mundo se dá bem, enfim. Mas a gente sabe que não é o caso. Se eu tenho algum problema, alguma questão com a ex-esposa do cara que eu vou casar, enfim, da pessoa que eu vou casar, eu já não convido. O que vocês acham? Eu queria muito saber. Eu não sei, talvez eu tenha a impressão que essa história aí vai dividir comentários. Na primeira história da ex-esposa que foi com vestido vermelho, ela foi votada como babaca. Tá todo mundo falando, mano, você é babaca, olha o vestido que você usou, nada a ver. E na história da noiva atual, da esposa atual do cara,
Tá todo mundo falando também, tipo: "Ó, você podia ou ter evitado antes, não foi bacana você ter mandado ela embora". Então eu deixo aí pra vocês, porque como vocês sabem, nenhuma história fica completa, lógico, sem o comentário de vocês, e também porque eu quero entender, eh, outras opiniões, assim, eu quero ver o que vocês fariam, se vocês iriam, vocês usariam esse vestido? Vocês acham que esse vestido foi meio que escolhido com uma má intenção? Eu não sei, deixo aí pra vocês nos comentários. E agora vamos para a terceira história do dia, né, que em um caso só tiveram 2 histórias aí. Eu derrubei de propósito uma taça de vinho na minha mãe no dia do casamento do meu irmão. No mês passado, meu irmão se casou com o amor da vida dele, com quem ele já tá junto há 7 anos. A minha cunhada é maravilhosa e eu fiquei muito feliz pelos dois. Mas a minha mãe, sendo o capeta que ela é, decidiu que um dos dias mais importantes da vida do filho mais velho dela tinha que ser sobre ela de qualquer jeito. A minha mãe me aparece com um vestido de noiva branco, cheio de babados. O vestido dela parecia muito mais de noiva do que a própria noiva. Ela virou o assunto da festa inteira. E óbvio que pelos piores motivos. Meu irmão nem sabia se ela ia aparecer no casamento depois do último surto que ela teve. Mas ele simplesmente travou quando ele entrou na igreja e viu a minha mãe sentada na primeira fileira com o vestido de noiva. A minha cunhada também quase explodiu de raiva quando ela viu a cena. No almoço depois da cerimônia, as coisas só estavam piorando e eu vi que a minha mãe ia estragar o dia inteiro. Então eu resolvi me sacrificar pelo grupo. Eles estavam servindo vinho tinto e eu pedi para encherem a minha taça até a boca. Eu fui andando aonde ela estava sentada, dei uma tropeçada e eu joguei tudo no vestido branco perfeito dela. Eu quase me ajoelhei no chão e eu fiz o maior teatro da minha vida pedindo desculpa. Ela acabou perdendo o almoço e boa parte do começo da festa, porque ela teve que dirigir de volta para casa para se trocar. Ela acabou colocando o vestido que o meu irmão tinha comprado para ela. Para minha sorte, ninguém se importou, só minha mãe. A madrinha de casamento até mandou uma mensagem logo depois do barraco, dizendo que eu merecia um Oscar pela minha atuação. Eu não tinha a menor intenção de vir aqui na internet para me gabar de ter destruído um vestido e causado todo um barraco no casamento do meu irmão. Mas eu acabei de receber uma garrafa de vinho tinto da minha cunhada com um cartãozinho escrito: "Toma aqui a melhor garrafa de vinho que eu consegui encontrar pelo melhor presente de casamento que você podia ter dado pra gente." Gente, eu vou dizer que eu não julgo. É assim, né? Uma merda ter causado todo esse negócio. Eu imagino ela tendo que pensar: meu, eu vou ter que inventar, dar uma tropeçada aqui, fingir que derrubei o vestido pra estragar. Mas de fato ela fez uma pelo time. Você imagina, você planeja todo um casamento, com todo o carinho, todo o cuidado, porque eu imagino que deve ser um trampo organizar um casamento. Pagar também não deve ser nada barato. Aí você chega, a sua mãe tá vestida de noiva. E eu já vou falar, gente, que eu achei várias histórias nessa pegada, tá? A mãe do noivo é engraçado que é sempre a mãe do noivo, indo de vestido de noiva no casamento. Se vocês quiserem, eu faço um episódio só disso, gente, porque tem umas histórias assim cabulosas. E aí eu vou falar que, nossa, que horror que você fez. Eu acho de fato que ela conseguiu dar um presente pro irmão e pra noiva dele, porque primeiro que ela chama a mãe de capeta, rindo com muito respeito. Segundo que o filho, né, que é o irmão da Opi, nem esperava que a mãe fosse pelo último, ele fala pelo último surto que ela teve, então a gente percebe que já tem uma história aí por trás. E aí no final a cunhada dá o melhor vinho que ela achou agradecendo. Então eu vou julgar? Putz, cara, eu não vou julgar. Ninguém sabe o que eles passam, né? E é meio que um jeito de você colocar a pessoa no lugar. E outro ponto importante também, o filho dela tinha comprado um vestido para ela usar no casamento. E ela escolheu ir com um vestido de noiva, com babados, branco, e sentou na primeira fileira. Vocês julgam? Vocês acham que passou dos limites? Ou vocês acham que, meu, é isso aí? É o que eu falo de devolver o constrangimento às vezes, sabe? Que a gente sempre fala aqui.
Comentário mais votado. A sua mãe escolheu ignorância, você só devolveu na mesma moeda. Parabéns, você é uma heroína. Segundo comentário. Gente, eu amei a OP. Você não tem noção do quanto você é maravilhosa. Eu sou viciada nesse tipo de história. Eu nunca tive essa coragem toda. Meus parabéns. Eu só te desejo as melhores coisas na vida. Edição. Só pra falar que eu já li essa história umas 2 vezes. Eu ganhei o meu dia. Eu amei o fato de você se dar super bem com a sua cunhada. E tomou-lhe uma taça de vinho no vestido branco que foi no casamento do filho. E eu tenho certeza que depois ela vai se fazer de vítima. E aí fica a minha pergunta pra vocês: estragar um vestido num casamento é justificável? Vocês fariam isso? Pelo meu irmão eu faria, que minha mãe jamais faria isso, mas se eu tivesse, por exemplo, nossa, agora eu faria muito isso, gente. Se meu irmão fosse casar e tivesse, sei lá, alguém, não necessariamente a minha mãe, de branco, nossa, eu acho que eu faria. O meu lado causadora de problemas, eu acho que eu faria, assim. Principalmente se eu amasse muito a minha cunhada, com certeza, com todo gosto. Mas eu deixo pra vocês, gente. E aí vamos à última história do dia. É uma história que tem atualização. E antes de eu começar, é só importante dizer que essa história contém tópicos de abuso verbal e manipulação. Então, se esses são tópicos sensíveis para você, encerra, por favor, o episódio aqui ou ouça com cuidado. Fechou? Antes de eu ir para a última história do dia, eu vou pedir para você, por favor, seguir o podcast no Spotify, dê as 5 estrelinhas que me ajuda demais, inscreva-se no YouTube, dê o hype no vídeo, já vai deixando seus humildes aí nos comentários que eu quero muito saber e siga as redes sociais que estão na descrição também. Vamos lá. Sou babaca por me recusar a usar o vestido de noiva que a minha cunhada me deu de presente? Eu, mulher 27 anos, conheci o meu noivo, o Júlio, homem 31, quando eu tinha 21 anos. A gente tá juntos há 6 anos e noivos há 1. O vestido de noiva da minha mãe vem sendo passado de geração para geração. E eu lembro que desde pequenininha eu sonhava em entrar na igreja com esse vestido. Recentemente, a gente começou a planejar o casamento e a gente foi convidado para um jantar na casa da família dele no último domingo. A gente chegou, cumprimentou todo mundo e sentamos na mesa para comer. No meio do jantar, a minha cunhada levanta, bate a colher na taça, sabe aqueles ti, 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 e disse que precisava fazer um brinde. Aí ela levantou da mesa, falou que já voltava, foi num outro cômodo e voltou com aquelas sacolas de plástico gigantes de vestido. Acho que vocês sabem qual é, né? Aquela que tem um zíperzinho. Todo mundo estava super animado, mas eu fiquei sem entender absolutamente nada. Eu dei aquela risadinha sem graça e perguntei o que tinha lá dentro. Ela abriu e mostrou o vestido de noiva que ela tinha usado no casamento dela, há 2 anos atrás. Todo mundo começou a bater palma e minha cunhada falou toda orgulhosa que aquele era o presente oficial de casamento pra gente e que ela queria que eu usasse o vestido dela no dia do meu casamento. Eu tentei ficar feliz, mas eu acho que eu não consegui disfarçar muito bem a minha decepção. E nisso todo mundo começou a me perguntar se estava tudo bem. Eu tentei explicar para todo mundo que eu queria muito usar o vestido da minha mãe e que não era nada pessoal com a minha cunhada, mas que eu não ia usar esse vestido de jeito nenhum. Aí a minha cunhada começou a chorar e todo mundo caiu matando em cima de mim enquanto eu tentava consolar ela. Eu simplesmente caí no choro e eu saí correndo de lá. Meu noivo nem sequer veio atrás de mim. E depois de eu chorar sozinha na calçada, pelo que pra mim pareceram horas, ele finalmente saiu e gritou comigo para eu entrar no carro. Eu fiquei sem entender nada. Eu entrei no carro e ele começou a me detonar, dizendo que eu tinha feito o maior barraco da vida dele e feito ele passar vergonha na frente da família inteira. Ele estava com muita raiva e ele falou que ele não acreditava que ele tinha escolhido casar com uma vaca escrota. Palavras exatas dele. Ele também disse que a irmã dele só estava tentando ser legal e que o vestido dela era muito mais moderno e muito mais bonito comparado com o da minha mãe. E que o da minha mãe parecia um trapo velho. Também palavras exatas dele.
Eu tentei explicar pra ele o quanto o vestido da minha mãe significava pra mim. E eu também já tinha prometido pra minha mãe que eu ia usar. Eu sinto que a família dele planejou tudo isso pra me colocar contra a parede, achando que eu ia ficar quieta e aceitar usar o vestido da minha cunhada. Eu não acho que eu fiz nada de errado, mas uma parte de mim fica pensando se não era melhor eu ter aceitado na hora e depois falado com ela no privado. Eu sou a babaca? Gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Quem decide o que usar, quando usar, é a pessoa assim, não só em casamento, tá? Em qualquer momento da vida. Eu não entendi, é assim, se é um presente, se eu tô te dando algo, por mais que seja com todo o carinho do mundo e você decide não usar, tá tudo bem. Não tem que impor. Eu não entendo porque a família inteira do cara caiu matando nela. E porque a cunhada chorou. Você pode talvez até ficar decepcionado, porque, enfim, você deve ter pensado com muito carinho nisso. Mas assim, é a escolha da pessoa, principalmente no casamento dela. Então eu acho que foi meio que um complô da família. Mas vamos aos comentários. Comentário mais votado. Mulher, você precisa deixar essa família pra trás, incluindo seu noivo. Com certeza você não é a babaca. Você acabou de ter uma prévia de como vai ser o seu futuro se você continuar nesse relacionamento. E eu hei de concordar com esse comentário. Primeiro, o cara falar isso pra mim já é assim, ultrapassa todos os limites. Segundo, viu que ela estava chateada e deixou ela lá na rua por horas. Terceiro, grita pra entrar no carro, sabe? Eu acho de fato que é uma prévia desse relacionamento. E a gente sabe que tem pessoas que mudam quando tem filho, quando vai casar ou quando acaba de casar. Tem gente que muda mesmo, gente. Tem gente que se mostra, enfim. Eu não vou falar se transforma, porque eu não acho que. Eu acredito que a pessoa sempre foi assim, só estava se segurando. Então tem pessoas que se mostram depois. Pra mim, o noivo dela é isso aí. Uma vez que ela for contra o que a família dele quer, vai ser assim. Eu correria desse casamento. Vocês correriam? Vocês acham que em algum nível, e sei lá, em algum nível mesmo, ela foi babaca? Ela falou: "Olha, muito obrigada, agradeço, porém, sempre quis usar o vestido da minha mãe". E acabou. Atualização. Oi, pessoal. Eu queria começar agradecendo a todo mundo pelo apoio nos comentários e pelas mensagens. Eu realmente não esperava que tanta gente fosse ver o meu post, mas eu quero deixar claro o quanto eu sou grata pelos conselhos. Eu sei que a maioria de vocês falou para eu terminar com ele. Eu tirei um tempo para pensar, mas eu sabia que não dava para terminar tudo sem ter uma conversa antes. No fim das contas, a gente passou 6 anos juntos, e esse comportamento dele foi completamente fora do normal. Eu concordo com os comentários que disseram que a família dele estava tentando fazer a cabeça dele. Ele sempre foi muito carinhoso e gentil comigo, mas ele mudou completamente desde que a gente começou a planejar o casamento. Aí, eu falei. Desde o jantar de domingo, ele não fala comigo de jeito nenhum e ele sempre sai de perto quando eu chego. Esse comportamento super imaturo dele, junto com os conselhos de vocês, me fez repensar o relacionamento inteiro. Algumas horas atrás, eu obriguei ele a sentar comigo pra gente conversar que nem dois adultos. Mas ele simplesmente cagou pro que eu tava falando e ficou no celular o tempo inteiro. Eu tentei explicar pra ele o quanto eu me senti encurralada naquele jantar. E o quanto a reação dele, mais o fato dele não ter vindo atrás de mim nem me consolado, tinham me magoado profundamente. A única resposta dele foi dizer que eu estava sendo egoísta, que a irmã dele só estava tentando ajudar e que eu tinha feito ele passar vergonha na frente de todo mundo. No final, a conversa não deu em nada e eu me senti super mal e mais perdida ainda. Só que há mais ou menos 1 hora atrás, ele veio pedir desculpa dizendo que sentia muito e que ele entendia o meu lado. Eu perguntei o que a gente ia fazer com o vestido. E ele me contou que tinha conversado com a irmã dele e que ela tinha deixado eu usar o vestido da minha mãe na festa, desde que eu usasse o vestido dela na cerimônia principal. Eu admito que eu perdi a cabeça nessa hora, porque ele falou como se eu precisasse de permissão
para usar o meu vestido de noiva no meu próprio casamento. Eu nunca me senti tão desrespeitada na minha vida. Eu tô trancada no quarto e eu tenho quase certeza de que agora acabou mesmo. Primeiro, quase certeza. O que ainda falta para você decidir que não dá? Segundo, eu não tô entendendo essa posição da cunhada dela, dessa imposição. Não, tudo bem, vai, você pode usar o da sua mãe, só na cerimônia depois você usa o meu. Gente, da onde tá vindo esse negócio de, eu posso mandar no seu casamento, você tem que fazer do jeito que eu quero? Ou seja, o noivo não entende nem um pouco o lado dela. Primeiro a conversa fica no celular, isso já ia me tirar do sério de um jeito impressionante. Não, eu super entendo o seu lado, fica tranquila. Eu falei com a minha irmã, você pode usar o da sua mãe na cerimônia, desde que você use o dela depois. Gente, que coisa estranha, que coisa estranha. Edição 1. Eu admito que o vestido da minha mãe é sim um pouco antigo, mas eu já tinha conversado com meu noivo que o meu sonho era usar esse vestido, e ele nunca ligou pra isso. O que doeu foi o fato dele simplesmente não ligar pro valor sentimental do vestido pra mim. Pra piorar, nessa segunda conversa que a gente teve, ele ficou jogando na minha cara que a família dele ia bancar quase tudo do casamento. O que é verdade, eles iam pagar uns 75%. Mas eu bati o pé que o casamento também era meu. Agora eu entendi. Tem gente que paga as coisas, enfim, como se fosse um presente, mas que impõe as vontades. Então eu acredito que a cunhada dele tá vindo desse lugar, sabe? Minha família tá pagando muito a mais, então eu decido tudo que eu vou fazer. Gente, não é assim. Ou você paga de coração aberto, ó, que bom que eu tenho essa condição, tô pagando aí, o casamento é seu. Ou eu acho mais bonito não pagar. Não sei se vocês vão discordar de mim, porque você bancar o casamento e você impor o jeito que você quer, isso não é um presente pra mim. Não é, é um presente muito disfarçado, mas pra mim não é um presente não. E de fato, o casamento é dela também. Olha, gente, é cada uma. Segunda edição. Sim, gente, eu com certeza vou terminar com ele. Eu não tô com paciência para os comentários me xingando porque eu ainda não terminei. Porque até aqui da história eu acho que tinha uma galera assim, falando: minha filha, o que você ainda tá fazendo aí? Eu nunca tive a intenção de continuar com ele. A única razão pela qual eu achei que a gente precisava conversar era porque esse comportamento dele era recente e eu queria entender o que estava acontecendo. Eu ainda não falei oficialmente que acabou, embora devesse ser óbvio. Principalmente porque eu tô com medo dele ter alguma reação violenta, como muitos comentários me alertaram. Eu preciso de uns dias para me organizar e eu vou pedir pro meu irmão vir buscar as minhas coisas na casa dele. Eu vou sair daqui por enquanto, mas eu trago atualização se acontecer alguma coisa. Gente, eu entendo ela, eu entendo. Assim, lógico, o ideal seria ela ter terminado, mas eu entendo que deve dar um medo, sim. Se a pessoa sempre foi gentil, educada com você, né, nunca demonstrou ser agressiva e do nada a pessoa muda, e gente, isso acontece, tá bom? Infelizmente isso acontece. Eu entendo o receio dele ser agressivo. E eu entendo também os comentários alertando ela sobre isso. Eu sinto lhes dizer que não tem mais atualização. Eu vou dormir hoje com a cabecinha no travesseiro, com fé de que ela terminou. Porque eu acho igual o primeiro comentário antes da atualização diz, que é uma prévia do casamento, eu acredito fielmente que é sim. A família dele parece uma família controladora e ele não me parece, assim, pelo pouco de informação que a gente tem, não me parece um cara legal, né? Não é essa forma de falar com os outros e eu acho que isso sim levanta uma questão do que pode vir no futuro. Vamos aos comentários mais votados. Primeiro, o Pi, aquilo que ele fez passou longe de ser um pedido de desculpa. Ele só te jogou na cara que a família dele vai bancar 70% do casamento pra você ser obrigada a usar o vestido da irmã dele. Esse é o tipo de marido que sempre vai ignorar o que você sente e que sempre vai escolher a família dele em vez de você. Concordo. Concordo. Segundo comentário. A Alpi não vai conseguir escolher o nome do próprio filho, não vai conseguir escolher as roupas que eles vão usar. E quando a família dele for visitar, porque é óbvio que a casa vai ser só dele, não dela, eles vão criticar tudo e qualquer coisa que a Alpi faz ou deixar de fazer. Isso aí é só o começo.
Gente, por aqui acaba. E eu hei de concordar. Eu hei de concordar. Não sei, vocês discordam? Vocês acham que. Não sei, né, gente? As pessoas têm opiniões muito diferentes. Eu queria muito entender se alguém acha que não foi nada demais, assim, porque eu acho uma grande bandeira vermelha. Até pela imposição da cunhada, sabe? E outra, é algo sentimental dela, é o vestido da mãe dela que ela gostaria de usar, é algo que significa uma coisa pra ela. E mesmo que não fosse, gente, mesmo que ela quisesse ir de palhaça no casamento, sei lá. Quero ir fantasiada de palhaça. O casamento é seu, você vai do jeito que você quiser. Quem que vocês acham que é o maior problema dessa história? Você acha que é o noivo ou vocês acham que é a cunhada? Eu acho que são os dois, mas como ela ia estar se casando com ele, eu acho que ela devia sair fora com certeza absoluta. E também em uma das frases que ela diz: "Ai, a família pressionou". Eu entendo que a família pode ter influenciado aí em algum nível, mas gente, não se fala o que ele falou e, enfim, se você tá escolhendo casar com a pessoa, eu acredito nos meus humildes que o correto é você escolher o lado dessa pessoa. É a sua nova família. E, gente, é isso aí, entendeu? As histórias de hoje foram essas. Eu queria saber também, de todas essas histórias, qual que pra vocês foi, assim, o mais babaca? Não, pra mim, o mais babaca das histórias de hoje foi história um, história 2 ou história 3. O que que vocês acham? Me deixem aí nos comentários, quero muito saber. Eu vou encerrar esse episódio pedindo para você mais uma vez, por favor, seguir o podcast no Spotify, dê as 5 estrelinhas, inscreva-se no canal, siga as redes sociais que estão na descrição do episódio também. Se você quer mandar a sua história para ser lida e comentada aqui, é só mandar pro e-mail que tá na descrição. Eu queria muito saber também se vocês já tiveram situações de casamento em que isso aconteceu, sabe? Alguém foi de branco, porque, gente, isso acontece, a gente sabe. Se alguém foi de branco ou se alguém, sei lá, ultrapassou aí o na vestimenta, sabe, usou um negócio mais chamativo. Não sei, deixo aí pra vocês, queria muito saber. E também se vocês quiserem histórias de mães que vão de branco no casamento dos filhos, tem uma caralhada de histórias aí, eu posso trazer pra vocês também. É isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado do episódio de hoje, né, Pu? Todos saíram, a Pu sempre fica até o final me olhando com uma cara de que quer alguma coisa. Qualquer sugestão também, gente, é sempre bem-vinda, é só deixar nos comentários. Eu conto com os comentários de vocês para saber os humildes de vocês. E é isso. Muito obrigada por terem ficado com a gente até aqui. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau!